Imagine um mundo onde o impossível acontece em um piscar de olhos, pessoas desaparecendo no ar, céus se abrindo como um véu rasgado e um som que ecoa pela eternidade, mudando tudo para sempre. E se eu te dissesse que isso não é ficção, mas uma profecia que pode se cumprir a qualquer momento? Você já parou para pensar? E se a trombeta soasse agora mesmo? O que aconteceria com você? Fique até o final deste vídeo para descobrir os segredos escondidos nas Escrituras que podem mudar seu destino eterno. E uma revelação surpreendente que vai te deixar sem fôlego. Vamos mergulhar nessa jornada juntos? Visualize o firmamento se fragmentando sem alarde. De repente, um estrondo ensurdecedor invade o planeta, a derradeira trombeta. Naquele exato momento, o tempo, como o entendemos, evaporará e cada alma humana terá seu futuro desvendado. O rapto não será lenda ou enredo de filme, representará a suprema interferência celestial na narrativa humana. Uns prosseguirão indiferentes até o derradeiro instante, enquanto outros terão a visão iluminada para testemunhar o soberano regressando em esplendor. O cerne não reside apenas no quando isso ocorrerá, mas, para você especificamente, se o chamado ecoasse neste segundo, você seria elevado? Como relata o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pense na imagem. A raça humana segue sua rotina habitual quando abruptamente um clangor celestial irrompe, paralisando toda a ação terrena. Não se trata de um ruído fabricado por mãos mortais, mas do apelo divino que sinalizará o desfecho da promessa messiânica. Esse será o marco que encerra a era atual. Nas Sagradas Escrituras, a trombeta sempre serviu como símbolo de convocação, para unir multidões, declarar batalhas ou proclamar a manifestação divina. No Monte Sinai, um toque ressoou ao descer o Eterno sobre o pico, conforme Êxodo 19:16. Em Josué, clarins derrubaram fortalezas. Agora, essa trombeta final não convocará guerreiros, nem arrasará metrópoles, mas convidará os fiéis à beatitude perpétua. É o hino do triunfo definitivo. Esse clamor não ecoará apenas nos ouvidos carnais, mas infiltrará as entranhas do Espírito. Para os resgatados, soará como a sinfonia mais ansiada, o chamado para o lar eterno. Já para os que desprezaram o Messias, virá como um brado de pavor, ao compreenderem que a janela de misericórdia se fechou. Assim, a trombeta encarnará tanto a essência da salvação, quanto o veredito da condenação. Eis o motivo para nos mantermos alertas. Ela não virá com alertas prévios, sem cronograma marcado, sem lembrete digital. Será abrupta, inescapável e irrevogável. Assim como os raios cortam o horizonte sem anúncio, o mesmo ocorrerá com esse toque imortal. E você? Em que condição estará sua essência quando ele ressoar? Paulo denomina o rapto de enigma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 51. Algo velado que o Espírito Santo desvelou. Esse segredo transcende fabricações mundanas. É um desígnio celestial que desafia a razão comum. Como decifrar a metamorfose de bilhões em fração de tempo? Como conceber envelopes mortais vestindo a imortalidade num átimo? É a sabedoria suprema que ultrapassa o intelecto finito. Em 1 Tessalonicenses 4,16, ele declara que os falecidos no Salvador ressurgirão primeiro, seguidos dos vivos que serão capturados nas nuvens para se unir ao Senhor nos ares. Uma visão arrebatadora, quase inefável. Tumba se abrindo, a morte vencida, formas glorificadas ascendendo aos céus. Então, os remanescentes fiéis se aliam a eles numa legião de libertos atravessando os firmamentos. O rapto não se limitará a um show universal, cumprirá a mais sublime garantia de Jesus. Eu voltarei e os levarei para estarem comigo, como em João 14,3.
Será o enlace do esposo com a esposa, um ápice de vitória, onde a congregação, oprimida e vilipendiada ao longo dos séculos, será enaltecida ante o cosmos. O enigma então transcende o mero desvelado, para se tornar a suprema expressão do afeto divino. Contudo, esse enigma carrega um alerta solene. Nem todos partilharão dessa exaltação. Em Mateus 25, Cristo narrou sobre as virgens sábias e as imprudentes. Umas estavam equipadas, outras não. Assim ocorrerá no rapto. O chamado é para todos, mas o acesso é exclusivo aos perseverantes. A interrogação crucial persiste. Você estará apto para esse rendezvous celestial? Em Mateus 24, 40, 41, Jesus pintou um quadro vivo. 2 no lavariio, um tomado, outro abandonado, 2 moendo grãos, uma elevada, outra deixada. O rapto não será uma coleta maciça e aleatória, mas uma divisão meticulosa, orquestrada pelo próprio Criador. Enquanto uns atendem ao chamado, outros permanecem. Essa verdade provoca uma inquietação profunda. Quem será alçado? A chave não jaz em rótulos devotos, cargos clericais ou fachadas superficiais. Como afirmou Jesus em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. O padrão não é meramente invocar o nome, mas encarná-lo. É a submissão, a crença autêntica e a pureza que pavimentarão a rota ascendente. Muitos tidos como proeminentes aos olhos terrenos poderão ficar, enquanto humildes devotos são transportados. O rapto desmascarará as motivações íntimas. Aqueles que ansiaram pelo retorno de Cristo, como 2 Timóteo 4:8, serão laureados. Mas os egocêntricos escutarão o toque com tremor. O essencial não é a aclamação mortal, mas o registro no tomo da vida. Por isso, o apelo atual é a sentinela e a preparação. Na parábola de Mateus 25, apenas metade das virgens estava apta ao chegar ao esposo. As restantes suplicaram em vão por uma oportunidade extinta. Assim se dará. A interrogação eterna ressoa diretamente a você. Se o Salvador retornasse hoje, você ascenderia? Em Apocalipse 20, 11 e 12, João vislumbra: vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. De sua presença fugiram a terra e o céu, e os mortos foram julgados cada um segundo as suas obras. Esse é o clímax da equidade divina. Sem defensores terrenos, sem pretextos, sem máscaras. Todo o que recusou a redenção em Cristo se apresentará ante o árbitro supremo. É o fórum mais grave da existência. O assento imaculado evoca a santidade imaculada e o domínio incontestável do Altíssimo. Ali não existirá suborno, ilusão ou favoritismo. Monarcas e indigentes, celebridades e anônimos, todos em igualdade. Os volumes se desdobrarão expondo não só atos visíveis, mas os recônditos do âmago. Cada sílaba, ideia e opção emergirá ante o santo. Nesse júri, o divisor será a inscrição no livro da vida do Cordeiro. Como Apocalipse 20, 15. Esse registro não se adquire com riquezas ou se obtém por esforços próprios. Surge da benevolência messiânica abraçada pela confiança. Os que negaram o anúncio enfrentarão a perpetuidade alijados do Criador. Já os resgatados em Jesus escaparão desse veredito punitivo, pois agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. É uma sequência épica e apavorante. Hordas ante o trono, silêncio opressivo, e o decreto ecoando para a infinidade. Naquele instante, honrarias e fortunas carecerão de peso. Só importará a escolha ante a cruz. Daí a urgência do convite presente. Não postergue a reconciliação com o Eterno até o assento imaculado. Opte pelo Messias imediatamente. Em Mateus 25, a narrativa das virgens reitera: só as vigilantes adentraram o banquete nupcial. As negligentes ouviram o veredito implacável: eu não os conheço. Assim, no rapto, uns se elevarão ao encontro do Salvador, enquanto outros mergulharão no desamparo de terem ficado. O fado dos remanescentes será tingido de aflição e trevas. Apocalipse 13 delineia o regime do impostor dominando povos, compelindo a insígnia da fera para transações.
Os que desdenharam o Messias na era da clemência padecerão opressão inédita. Uma era de tormento, onde lamentos e ranger de dentes reverberarão globalmente. O orbe suportará o ônus de suas opções. Para inumeráveis, será irremediável. Compreenderão as chances desperdiçadas, os pregões ignorados, o sussurro do espírito sufocado, priorizando o adiamento. Como Esaú, que barganhou sua herança por uma refeição efêmera, muitos haverão trocado a imortalidade por deleites transitórios. O remorso será acerbo, sem reversão. A fase da indulgência findará. A visão é dramática e lancinante. Templos desertos, lares órfãos, clãs fragmentados. O resíduo do clangor ainda vibrará enquanto massas planteiam inutilmente. O porvir dos deixados serve de admoestação coletiva. Hoje é a janela da redenção, como em 2 Coríntios 6:2. Agora é a hora de alinhar o espírito, para não se somar aos abandonados, mas aos que se erguem à beatitude imperecível. Se o juízo evoca temor, o rapto irradia otimismo. Paulo registrou em Tito a espera pela bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa aspiração sustenta a Assembleia em meio aos conflitos, a convicção de que não rumamos ao abismo, mas ao abraço com o monarca esplêndido. Em Apocalipse 21:4, João oferece um lampejo da perpetuidade. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Essa é a porção dos libertos, o horizonte radiante destinado aos que resistem até o desfecho. O rapto não é mera evasão, é o ingresso vitorioso na totalidade da existência eterna. Essa visão luminosa nutriu a devoção de eras sucessivas. Fiéis acossados nos coliseus imperiais, santos que não abjuraram ante a lâmina, indivíduos que suportaram cárceres e escárnio, todos ergueram o olhar, anelando o advento messiânico. Essa mesma visão nos robustece agora, recordando que nossa morada não é terrena, mas celestial. Assim, a dúvida ecoa. Você age como quem anseia esse alvorecer? A aspiração não é mero juramento remoto, mas combustível cotidiano para uma existência consagrada, afeto ao próximo e lealdade inabalável. Ao soar o clarim, os portadores dessa visão não tremerão, mas exultarão, pois enfim testemunharão a realização da suprema garantia, estar para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. O rapto e o veredito derradeiro não visam atelorizar, mas despertar consciências. Eles desvendam a retidão divina e sua ternura, já que ele proveu a rota única no Salvador. Toda aflição, mágoa e iniquidade cessarão. O fado dos crentes é radiante, imperecível e inalterável. E aí, amigo espectador? Chegamos ao fim dessa reflexão profunda, mas cheia de esperança. Se essa mensagem tocou o seu coração e te fez pensar no que realmente importa, que tal demonstrar isso com um like e um comentário carinhoso como: Senhor Jesus, eu escolho te seguir para o céu? Compartilhe com quem você ama, pois juntos podemos espalhar essa luz. Obrigado por ficar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, com mais inspiração e amor. Fique na paz de Cristo. Um grande abraço.